Bom, pessoal, vamos lá. Voltando. Preciso essa pausa, porque senão a minha voz vai embora. Falar assim direto, meu amigo. Imagina esse povo que faz show, né? E fica gritando, show de rock, heavy metal. Foi 5 minutos exatamente, foi, Jefferson? Tá vendo, rapaz? Eu tô andada germânica. Eu descobri que os alemães são muito mais apegados a essa pontualidade do que o... Foi mesmo, foi? Não, mas a gente vai começar já. Bom, vamos lá. Já vimos aqui a questão da vigência das normas legais no tempo, né? Os critérios, o que é revogação tácita ou expressa. Existe uma palavrinha, essa palavrinha horrível aí, repristinação, que ela indica uma possibilidade que não acontece no nosso ordenamento jurídico. Mas o que é a repristinação? A repristinação é como se fosse o seguinte: a possibilidade de uma norma revogadora trazer à luz uma norma revogada em face da revogação da norma revogadora. Entendeu? Bom, se entenderam, não vou mais nem explicar. Eu estava tonto aqui, professor. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu tenho a norma A, que disciplina determinada matéria, certo? Aí eu tenho a norma B, que revogou a A. Quem vai disciplinar agora é a B. Aí eu tenho a norma C, que vai revogar a B, que já tinha revogado a A. Então, se a norma C revogou a B, que tinha revogado a A, então é porque a C terminou trazendo à tona o quê? A A, para ser vigente, né? Esse é o fenômeno da repristinação. Só que ele não ocorre no nosso ordenamento jurídico, ele é de boa técnica legislativa, porque, com isso, as normas revogadoras, elas possibilitam ressuscitar dos mortos normas muito antigas. Imaginem, se eu revogo uma lei X, que já tinha revogado outras leis, é como se ressuscitasse essas leis que a lei X tinha revogado. Tá certo? Então, para evitar esse problema, a lei de introdução à norma do direito brasileiro também prevê uma ressalva, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no artigo 2º, diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tá certo? Isso é a boa técnica legislativa. É claro que a lei de introdução termina ressalvando disposição em contrário. Não há muitos casos desse, pessoal, porque isso traz mais transtorno. É melhor que a lei define exatamente o que é que você foi revogado, como é que vai ser disciplinada nessa própria lei nova, do que trazer à tona as leis anteriores, certo? E aí, para concluir, deixa eu ver se alguém... Põe não, Jefferson. Professor, mas no caso do direito penal, se a lei anterior for mais benéfica ao réu, né? No caso, a lei que vai valer para ele é a mais benéfica, né? Isso, mas não é a questão de revogação aí nesse caso. Ainda é a questão da eficácia. Eu vou falar já sobre essa situação. Certo? Eu acho que eu não estava mostrando para vocês, né? Sem a slide, apresentação. é verdade. Eu estava sem mostrar a apresentação, né? Bom, deixa eu mostrar aqui então. Aqui, ó. Parágrafo 3º do artigo 2º da lei de introdução, está aqui, né? Salvo disposição em contrário à lei revogada, não se restaura por ter a lei revogada perdida a vigência. Certo? E aí vou falar também sobre as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, o que são? É como se fossem núcleos normativos no âmbito da Constituição em que não se admite a revogação. Né? Então, a Constituição traz lá
alguns dispositivos, algumas normas constitucionais que não podem ser objeto de emenda constitucional. Tá certo? Então, portanto, elas não podem ser revogadas. Elas são como se fossem intocáveis, né? Ou como um ex-ministro muito antigo dizia, imexíveis. Então, são normas, poucos vão entender essa referência aqui. São normas que elas não podem ser tocadas, elas não podem ser revogadas. O que é que se discute? Quando eu tenho uma nova Constituição, em tese, zero o jogo. Eu posso revogar qualquer coisa, não existe esse negócio de cláusula pétrea, não. Mas existem alguns estudos, né, há quem defenda que mesmo em uma nova Constituição, as cláusulas pétreas da anterior têm que ser respeitadas, porque é como se fosse uma linearidade da experiência constitucional, certo? Que não pode ser impactada. Óbvio que, havendo revolução, não tem negócio de cláusula pétrea nenhuma, é um outro sistema e acabou-se, certo? Mas Então, professor, uma norma desta, entendo já, claro, que é cláusula pétrea, né? Mas essa norma, em termos de estudos, é provável que ela tenha ocorrido nas constituições anteriores, já que tem essa questão da linearidade dela, com essa continuidade. Será que ela sempre ocorreu, pelo menos nas nossas constituições? É uma questão só de estudo, talvez, né? Não, houve algumas indicações de matérias que não podiam ser objeto de emenda, né? Mas, obviamente, essas cláusulas pétreas colocadas em 88 agora foram colocadas de maneira original, certo? Não é algo que já vinha sempre previsto nas constituições anteriores, não. Certo? Vamos lá. Agora, a gente vai discorrer sobre uma outra questão também muito importante, que é a da vigência das normas legais no espaço. A gente estava falando do tempo, né? Então, no espaço, a gente vai ter basicamente uma regra muito, que é a regra que se aplica em quase todos os casos, é a regra da territorialidade. Se eu tenho uma norma do Rio Grande do Norte, promulgada pela Assembleia Constituinte, sancionada pela governadora, essa norma legal vai viger no território do Estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma norma, uma lei federal, ela vai viger no território do Estado brasileiro. Ela não vai viger no Uruguai, ela não vai viger na China, ela não vai viger nos Estados Unidos, certo? Em situações excepcionais, possibilita-se a aplicação de uma norma de um Estado em um outro Estado. O Estado que eu digo, Estado-nação, né? E a gente falou disso, quem é craque nesse tipo de ocorrência é o direito internacional privado. Eu falei até brincando o exemplo, um americano casa com uma brasileira no Japão, tem filhos na Holanda e vai se mudar para viver na Itália. Aí, qual é o regime de bens que deve vigorar no patrimônio? Em caso de sucessão, qual é a lei aplicável? Bom, aí a gente vai ter a possibilidade de uma lei de um Estado, né, de um país, viger em outro país, certo? Desde que haja um entendimento em relação aos ordenamentos jurídicos desses países, certo? Mas a regra, no caso da vigência da norma legal do espaço, é da territorialidade. Ok? No caso das embaixadas, professor. Aí é uma situação de extraterritorialidade, né? Embaixadas, embarcações, né? Existe a possibilidade, de algumas situações, de haver esse tipo de extensão artificial da vigência da lei. Aí Bolsonaro estava na Argentina por alguma razão, eu dei uma tapa nele lá. E aí, claro, né, atentado contra o presidente e tal. Eu, mesmo fazendo esse crime lá, ele era o território. Também se aplica o caso da extraterritorialidade, né?
É melhor a gente não entrar nesses meandros, né, nesses melindres, né, como diria o ex-juiz, porque a questão penal é bem complexa, né, depende de várias situações. E também depende da pessoa, a pessoa afetada como vítima, né? Em algumas situações, essa particularmente, aí a extraterritorialidade termina prevalecendo. Porque existe uma norma específica em relação aos crimes, certo? Bom, agora a gente vai falar ainda sobre o aspecto da aplicação da norma legal. E aí, quando a gente fala em retroatividade, a gente pensa numa eficácia para o passado. Uma norma que existe hoje e que atinge situações pretéritas, certo? Geralmente, essas normas são... A retroatividade é natural. Ela vai atingir situações pretéritas. Por quê? Porque a norma ela pega todo mundo, assim, se ela começa a viger hoje, todas as situações são abrangidas por aquela norma, né? Mas eu tenho algumas exceções, alguns limites, e são basicamente esses que eu coloquei aqui: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido: quando eu tenho algo, um direito que já se incorporou definitivamente ao patrimônio do titular desse direito, esse direito não pode ser ameaçado pela vigência de uma outra lei. Então, por exemplo, eu cumpro os requisitos para a assunção de a percepção de determinado benefício. Uma nova lei vem e diz, não, agora eu quero exigir você também mais alguma coisa. Não. Se aquele direito já tinha se incorporado ao meu patrimônio, não tem como uma lei posterior ter essa retroatividade para atingir uma situação pretérita, né? Se diz muito nessa época de eterna reforma previdenciária, né, que sobre esses atentados aos direitos adquiridos. E aí diz, olha, eu estava assim, eu tinha 59 anos, eu ia apresentar com 60 anos, faltavam 4 dias, aí foi promulgada a emenda constitucional e disse que agora eu só podia me apresentar com 65. Eu não tenho direito adquirido, não, nesse caso. Faltavam só 4 dias. Pelo amor de Deus. O que é que vocês acham? Eu A acho lei é que dura, não. mas A menos que fosse no dia. Ainda a faltava lei é tempo? dura, mas a lei é a lei. Exatamente. Dura lex, sere lex, né? Não se considera direito adquirido porque eu não tinha ainda cumprido todos os requisitos. É diferente da situação seguinte. Eu cumpri todos os requisitos, mas eu vou pedir aposentadoria depois. Aí vem a lei. Aí, ai, meu Deus, eu não pedi aposentadoria. Ó, se eu for pedir agora, eu perdi o bonde. Não. Porque você já, antes da vigência da lei, você já reunia os requisitos. Já tinha adquirido aquele direito. Apenas ele não tinha sido reconhecido formalmente. Entende? Então, o direito é adquirido. Diferente é o que se chama de expectativa de direito. Quando eu estou na expectativa, faltam só 4 dias, vai dar certo, eu vou me aposentar. E aí vem a emenda constitucional promulgada. Nesse caso, eu só tinha expectativa, não tinha o direito ainda adquirido. Tá certo? Mesma coisa, a herança. Já tem gente de olho na herança dos pais. Mas, pai, eu queria que você já dividisse aqui a parte que me cabe. Né? A parábola do filho pródigo lá da Bíblia, o filho pródigo terminou já exigindo do pai a parte que lhe cabe da herança. Só que não cabe parte da herança a quem... porque os pais são vivos ainda. Você apenas tem uma expectativa de direito. O direito, portanto, não é adquirido ainda. Certo?
Esse é o primeiro limite, a retroatividade da lei. Outro limite é o que se chama ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele ato que já foi consumado, ele já foi produzido em consonância com o ordenamento jurídico vigente na época. Já cumpriu todas o seu trajeto para ser tido como ato jurídico. Portanto, ele não pode ser ameaçado pela vigência de uma nova lei posterior. Nesse caso também, a retroatividade não ocorre, certo? E, por fim, a coisa julgada. Eu tenho uma decisão judicial que termina reconhecendo determinado direito. Pronto. Transitou em julgado. Quer dizer o quê? Ela não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, mesmo a lei posterior não pode modificar aquela lei. E a gente vai ter só uma exceção, que é o caso da lei benéfica ao acusado. Vamos supor que alguém tenha sido condenado por um crime. Vamos lá, o crime de sedução ou crime de adultério. Aí, transitou em julgado, está lá pagando pena. Aí o legislador, como fez, né, revogou o crime de adultério ou crime de sedução. Nesse caso, a lei vai retroagir, porque é benéfica ao réu. Entende? Nesse caso, sim. Eu tenho, portanto, um princípio, na verdade, a regra, né, da irretroatividade da lei penal, prevista no âmbito do texto constitucional, mas também a ressalva de que a lei penal vai retroagir se for para beneficiar o réu. Certo? Tranquilo? E aí, ao lado da retroatividade, eu tenho o quê? A ultratividade. Se a retroatividade é a eficácia para o passado, a ultratividade é a eficácia para o futuro. Alguém falou aqui da questão da lei da cota. Eu cometi aquele crime naquele momento, certo? Aí depois acabou a vigência dessa lei. Aí eu disse, beleza, meu amigo, eu não vou responder mais por esse crime não, porque não está mais vigente essa lei. No caso de leis penais temporárias, ou seja, destinadas a viger durante um determinado período, essas leis penais geralmente têm ultratividade. E eu vou explicar a vocês por quê. Imaginem que durante a guerra fosse proibida a demolição de pontes, porque iriam impossibilitar o avanço das tropas aliadas do país, né? Aí você diz, não, essa é a lei temporária para viger somente durante a guerra. Então eu vou cometer esse crime. Daqui a pouco a guerra acaba. Essa lei não está mais vigente, eu me livro disso, beleza. Ou então eu vou ficar fugindo até o momento que a guerra acabar. A lei penal temporária, ela precisa ter ultratividade justamente para que essas pessoas, durante esse período em que ela é vigente, não se sintam confortáveis em apostar nessa temporalidade de vigência ou de eficácia. Entende? Então, nesses casos, existe essa previsão da ultratividade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o caso da morte da filha de Glória Pérez, novelista, que foi Daniela Pérez. Daniela Pérez foi assassinada por um colega ator, né, e por sua companheira, porque a companheira estava sentindo ciúmes. Ele fazia um par romântico com Daniela Pérez na novela, e aí eles dois assassinaram Daniela Pérez. Glória Pérez colheu assinaturas do Brasil todo e resultou na primeira lei de iniciativa popular, que foi o acréscimo à lei de crimes hediondos do crime de homicídio qualificado. Tá certo? Que foi o caso deles. Essa lei era mais maléfica do que a vigente na época do cometimento do crime. Aí eu pergunto a vocês, essa lei pode ser aplicada a esse crime? Não, professor. Não, porque ela é mais maléfica aos acusados, né? Então, vejam, essa lei foi motivada por esse fato,
mas não pode ser utilizada nesse fato. Por quê? Porque a lei, na época do crime, teve o quê? Ultratividade. Ela teve eficácia para o futuro. Tá certo? Tranquilo? Vamos ver se vocês entenderam bem, direitinho, o que é que a gente falou. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Jefferson, foi não? Sou eu, professor. No caso, assim, de cometimento de crime, é no dia do cometimento do crime que começa a contar, ou a partir do que é do conhecimento? Por exemplo, É a lei que está no dia do cometimento do crime. A não ser que seja benéfica a lei posterior, que ela vai ter retroatividade. beleza, então. Se a lei posterior for mais grave, a lei do dia do crime vai ter ultratividade. É porque em algumas situações administrativas, professor, começa a correr os prazos a partir da data do fato, do que foi conhecido. A partir da data Isso. que foi conhecido o fato. É verdade. Mesmo no direito penal, existem algumas situações, por exemplo, corre a prescrição em decorrência da falta de representação do dia que o fato foi conhecido, a autoria do fato foi conhecida, também. Vamos ver se vocês entenderam direitinho, pessoal. Pergunto a vocês, existe norma válida e não vigente? Não entendi, professor. Existe norma... Diga aí, Ana. Quando ela está no período de vacatio legis, ela não é válida, mas não vigente? Perfeito. Ela é válida, mas não está vigente. Perfeito. Existe uma norma inválida e vigente? Sim, tem uma parte do antigo Código Civil que ainda está valendo, que ele está nas disposições finais, que ele diz que tal coisa você procura no antigo Código Civil, que está dizendo lá. Então, ele não é mais válido, mas ainda tem vigência em algum aspecto. Mas ela é inválida? Veja, a gente está trabalhando no termo validade, no aspecto formal. Acho que não, porque ela não já foi substituído o Código Civil. Mas aí o que aquele código anterior perdeu foi a vigência, não foi a validade. Entende? Ela não deixou de ter cumprido os seus requisitos formais para a criação. Então, geralmente se tem como atrelada a ideia de validade e vigência. Uma norma, para ser vigente, ela precisa ser válida. Porque a gente não pode falar em vigência. Pode falar em eficácia. Não vou antecipar. Pergunto agora a vocês. Pode haver uma norma inválida e eficaz? Deixa eu ver o que é que o Felipe está perguntando aqui. Tem como ser válido e não vigente fora do vacatio legis? Pergunto a vocês. Pode ser uma norma válida e não vigente? Tirando o caso do vacatio legis? Nesse caso que eu falei, o senhor acabou de falar que o Código Civil é válido, mas ele não é vigente. Exato, exatamente. Nesse caso, o Código Civil, perfeito. E eu posso ter uma norma válida, vigente e ineficaz? É um monte. Hã? que não se aplica, né? Ela é válida, vigente, tipo não se assim, aplica. a A lei que não moradia. pega. Direito à moradia e por aí vai. A norma constitucional que garante os direitos relativos ao salário mínimo tem que servir para moradia, lazer, transporte, alimentação, etc, etc. E em relação à norma inválida e eficaz, vocês acham possível uma norma inválida e eficaz? Se ela é inválida, não tem como ela ter eficácia, né? Eu acho que não. O que é que vocês acham? Todo mundo concorda com o Augusto? Vamos lá. Eu tenho uma norma legal inconstitucional, mas até agora ela não foi declarada inconstitucional, certo? No momento em que ela é inválida porque ela foi
Tem um elemento de nulidade dela, né? Ela é Isso, inconstitucional. exatamente. Enquanto Mas ela não ninguém for agora não declarada foi declarado. inconstitucional, enquanto ela não for declarada inconstitucional, ela tem sua eficácia mantida. Aliás, mesmo as normas inconstitucionais, o Supremo pode modular os seus efeitos, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para dizer, olha, essa norma teve muito impacto. Então, vamos fazer o seguinte, até agora, a gente vai declarar a inconstitucionalidade para o futuro. A partir desse momento, aqueles atos que foram cometidos até agora vão ser tidos como válidos, certo? Porque senão mexe muito na sociedade. Ok? A pergunta que eu faço no período da vacatio legis, a lei nova é vigente? Não, ela é válida. Só um dispositivo que ela vai estar já vigendo, que é justamente aquele que determina que ela só vai vigorar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Né? Essa já começou a valer. Aliás, a vigia. Mas você está correta, Ana. Ela é válida, mas ela não está vigente ainda. Perfeito. Bom, vocês já responderiam a questão muito, muito competentemente, né? Já entenderam direitinho aqui essas pegadinhas. Para concluir, né, a aula de hoje sobre a norma jurídica, a gente vai falar agora sobre ordenamento jurídico. Vocês devem ter pesquisado, acho que o grupo de positivismo jurídico fez menção a um livro de Bobbio que fala sobre a teoria da norma jurídica. Tem um livro sobre a teoria da norma jurídica, tem um livro sobre a teoria do ordenamento jurídico. A teoria do ordenamento jurídico é um livro até mais, Norberto Bobbio, até mais conhecido dele. Para que a gente possa compreender o que é um ordenamento jurídico, é preciso que a gente tenha a ideia de sistema. Um sistema, pessoal, vai lá, vamos voltar lá naquelas aulas de matemática, né? Sistema e conjuntos, né? Oh, saudade. Sistema, para que ele seja reconhecido como tal, ele precisa ter o quê? Um repertório, que é o conjunto de elementos, certo? Então, o que é o repertório? Vamos lá, sistema dos números inteiros, aí você vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, certo? Esse conjunto de elementos se dá a ele o nome de repertório. Mas eu tenho que ter também um conjunto de regras que determinam a relação entre os elementos. A isso se chama de estrutura do sistema. Então, todo sistema tem um repertório, que é o conjunto de elementos, e uma estrutura, que é a maneira como esses elementos se relacionam, como esses elementos como esses elementos interagem, tá certo? Então, a partir dessa percepção, a gente pode construir a ideia de sistema jurídico. O sistema jurídico vai ter como elementos o quê? Qual o repertório do sistema jurídico? Vai depender, claro, do que da corrente epistemológico jurídica que você se filia. Porque você pode ter no sistema jurídico um repertório resumido às leis. Você pode ter um sistema jurídico que vai considerar como repertório normas legais, normas consuetudinárias, normas jurisprudenciais e assim por diante. Mas, além dessa preocupação com o repertório, eu preciso ter uma preocupação de como essas normas se relacionam. E aí eu preciso ter um olhar para a estrutura do sistema jurídico. O sistema jurídico, portanto, pessoal, é o ordenamento jurídico. É a forma como essas normas se relacionam. Certo? Preciso definir o repertório e depois definir a estrutura. Vamos ver o que é que Kelsen diz sobre isso. Kelsen, do grupo de normativismo kelseniano, bem explorou essa situação. Ele divide, basicamente, a sua teoria pura do direito em dois capítulos. Assim, são os grandes pilares da teoria pura do direito. Ele vai lá tratar em um capítulo da chamada estática jurídica
E em outro capítulo ele vai falar sobre a dinâmica jurídica. O pessoal do Kelsen aí, se lembra de que é que trata cada um desses capítulos? A distinção que ele faz da estática jurídica e da dinâmica jurídica? O pessoal já deve ter ido embora, né? Professor, eu não sou do grupo de Kelsen, não, inclusive tenho um grande preconceito com Kelsen, mas pelo que eu acho que eu entendi com aquele livro, a estática seria a norma que a gente estava falando, e a dinâmica seria como se fosse uma interpretação que a gente faz para a aplicação dessa norma. Ou então eu estou confundindo com outra pessoa que falava de interpretação desse texto, mas estou tentando. Na verdade, quando o Kelsen falou sobre estática jurídica, ele propõe o quê? O estudo da norma. E, basicamente, dentro daquela ideia de repertório, né? Essa ideia dentro do estudo dos sistemas. Na dinâmica jurídica, Kelsen tratou o quê? Como é que a norma jurídica é formada? Como é que se preenchem lacunas? Como é que elas se relacionam? Então, dentro da dinâmica jurídica, Kelsen definiu os critérios principais da estrutura desse sistema jurídico, certo? Então, por exemplo, como é que a norma constitucional começa a valer? Como é que se resolvem as antinomias, certo? Esses são problemas relacionados ao ordenamento jurídico, portanto, a serem tratados no âmbito da dinâmica jurídica, certo? Bom, aí, pessoal, a gente chega à compreensão do que realmente é importante na teoria do ordenamento jurídico. Olha como é importante esse estudo. A partir dos problemas que a gente vai observar como sendo enfrentados pela teoria do ordenamento jurídico, a gente vê a que ponto chega a sua importância. Quais são os problemas do ordenamento a serem enfrentados no estudo do ordenamento jurídico? Primeiro, hierarquia normativa. Então, eu preciso saber se a norma legal vale mais do que a norma costumeira, se a norma jurisprudencial tem o mesmo patamar de uma norma legal, ou no âmbito das normas legais, o que é que vai valer mais, se é a norma constitucional, norma legal, etc, etc. Certo? Esse é um problema do ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico vai dizer, bom, o ordenamento jurídico eu entendo um todo, né, em que os elementos, que são as normas jurídicas, interagem entre si, e eu tenho que regular como é que existe, ou se existe, hierarquia entre essas normas jurídicas. Ok? Além desse problema, também constitui preocupação da teoria do ordenamento jurídico a questão da resolução de antinomias, de choques, de colisões entre normas. Eu tenho uma norma X e uma norma Y, e elas estão, fight total. O ordenamento jurídico tem que resolver o problema dessa colidência, certo? Qual a norma que vai prevalecer? É a norma mais especial? É a norma geral? É a norma mais recente? É a norma mais antiga? É a norma mais benéfica? É a norma mais maléfica? Certo? Então, esse também é um problema do ordenamento jurídico. Outro, lacunas do direito. A gente já viu aqui os costumes preterlegem, a aplicação da analogia também como uma maneira de preencher as lacunas. O ordenamento jurídico, segundo o Bobbio, é um todo completo, pessoal. Ele não permite lacunas. Por quê? Porque ele próprio, ele pretende resolver o problema das lacunas. A própria lei de introdução lá vai dizer, vou mostrar aqui para vocês. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Você vai dizer, mas professor, o senhor disse que Bob defendia que não havia possibilidade de lacuna, e aqui, quando a lei for omissa. A omissão não é do ordenamento jurídico. A falha está na lei, especificamente. O buraco pode haver na lei, não no ordenamento jurídico, segundo Bob. A não ser, é a única possibilidade que ele admite, a não ser que o próprio ordenamento jurídico não preveja a regra ou as regras e princípios para serem utilizados para colmatar essas lacunas, para preencher essas lacunas. Aí o ordenamento jurídico realmente vai ser lacunoso.
e é um ordenamento jurídico, portanto, capenga, né? Falho, tá certo? Para usar uma palavra menos horrível. E, por fim, o ordenamento jurídico também vai tratar da inter-relação entre os vários ordenamentos. Eu falei aqui do caso do caso típico do direito internacional privado. Os ordenamentos jurídicos, eles também se correlacionam, pessoal. Vejam que a gente fala, e não estou falando apenas do direito internacional. Eu tenho discussões dentro de um mesmo estado, do mesmo país, né? Vocês devem estar acompanhando a briga entre o governo federal e os governos estaduais em torno do combate à pandemia, né? Existe divergência entre essas duas esferas, né, do poder. Um bota a culpa no outro e tal, um é mais flexível, outro não. Mas é importante que haja, a gente podia dizer, existem subordenamentos estatais, né, dentro de cada estado, mas se a gente for tratar o ordenamento jurídico brasileiro, é um só ordenamento jurídico. Mas eu posso relacionar também o ordenamento jurídico brasileiro com o norte-americano, o ordenamento jurídico brasileiro com o chinês, com o japonês, com o filipino, etc, etc. E esse é um problema também tratado no âmbito da teoria do ordenamento jurídico. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Nada mais, né? Não existe mais energia, né? 10 para as 10. Nesse caso, pessoal, a gente está concluindo, certo? Na próxima terça-feira, a gente vai comemorar a nossa independência, né? E, portanto, não temos aula. Mas na quinta-feira a gente retoma falando sobre os aspectos estruturais do direito para a nossa jornada final, né? A gente vai ver relações jurídicas, direito subjetivo, fato jurídico, são os últimos 3 assuntos, ainda tem isso na quinta e na terça-feira, para na quinta-feira, daqui a 15 dias, a gente concluir com a nossa terceira avaliação, certo? Então, até lá, se Deus quiser. E boa noite a todos.